Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece distante, mas está bem mais perto do que se imagina: os riscos escondidos em produtos químicos que usamos no dia a dia. Vamos a um exemplo que parece super inofensivo, mas olha, as aparências enganam. Vamos imaginar uma cena bem específica. Alguém precisa fazer um trabalho de precisão, limpar a lente de um microscópio. É uma tarefa que exige cuidado, claro, mas não parece nada perigosa, né? E agora, vamos adicionar uns detalhes importantes nesse cenário. O trabalho é feito numa sala fechada para não entrar poeira. O ar-condicionado está ligado, deixando o clima agradável. E para limpeza, o produto escolhido foi o Emexano, que é ótimo para isso. Parece um ambiente totalmente controlado e seguro. Mas será mesmo? Bom, é aqui que a história começa a ficar séria. Porque a resposta para essa pergunta abre a porta para a gente entender os perigos que estão ali invisíveis em muitos produtos químicos comuns. Olha, para ser bem direto, trabalhar nessas condições é uma ideia terrível. E isso não é nenhum exagero, não é excesso de zelo. É pura física e biologia. E existem duas razões gigantescas para isso ser tão perigoso. O primeiro grande risco é o de incêndio, e o detalhe crucial está aqui, nessa comparação. O vapor do Enexano é quase 3 vezes mais denso, mais pesado que o ar. E o que isso significa na prática? Que ele não sobe e se dissipa como fumaça, pelo contrário, ele afunda. E é aí que mora o perigo. Numa sala fechada, esse vapor vai se acumulando no chão, como se fosse uma poça d'água, só que invisível e altamente inflamável. O ar-condicionado, nesse caso, só piora a situação porque ele fica recirculando esse vapor sem renovar o ar. Resultado, a concentração só aumenta. Uma faísca, qualquer faísca, do interruptor de luz, do próprio ar-condicionado ou até da eletricidade estática do corpo, e tudo pode explodir. E como se o risco de uma explosão já não fosse assustador o suficiente, tem um outro inimigo na jogada. Um inimigo silencioso. O N-hexano é uma neurotoxina. A exposição a ele ataca diretamente o nosso sistema nervoso, podendo causar danos que, muitas vezes, são para sempre. Tá, mas então, como é que a gente fica sabendo desses perigos? Como é que se protege de algo assim? A resposta está num documento que muita gente nem sabe que existe, mas que é, sem exagero, vital. Essa analogia é perfeita. A gente gasta um tempo lendo o manual de um celular novo, né? Pois então, a FISPOC, ou SDS em inglês, é exatamente isso: o Manual de Instruções do Produto Químico. Lá está escrito tudo: os riscos de incêndio, os efeitos na saúde, o jeito certo e seguro de manusear. Vamos dar uma olhada então na parte de saúde da FISPEC para ver o que ela diz. É lá que a gente encontra os chamados limites de exposição. São números definidos pela ciência para proteger a saúde de quem trabalha com essas substâncias. O primeiro limite é o TWA. Para ficar fácil de entender, a gente pode pensar nele como uma cota diária. É a concentração média durante um dia inteiro de 8 horas de trabalho, que não deve ser ultrapassada para garantir a segurança no longo prazo. Para o Enexano, essa cota é de 50 partes por milhão. Mas e se acontecer um pico de concentração? Para isso existe o STL. Esse aqui funciona como um sprint, um tiro curto. É um limite bem mais alto, de 100 partes por milhão, mas que só pode ser atingido por um tempo muito, muito curto e com regras bem rígidas. E esse sprint tem regras muito claras. A primeira delas é a duração. Cada exposição nesse nível máximo não pode passar de 15 minutos, nem um segundo a mais. A segunda regra é sobre a frequência. Durante um dia inteiro de trabalho, só são permitidos, no máximo, 4 picos desses de 15 minutos. E a terceira regra, que é fundamental, é a da recuperação. Entre um pico e outro, é obrigatório ter um intervalo de pelo menos 60 minutos. É o tempo para o corpo conseguir se recuperar. Agora, o ponto mais importante de todos. TWA e STL não são metas para a gente tentar alcançar. Muito pelo contrário, eles são barreiras de segurança. São os limites máximos absolutos. Foram criados para evitar danos neurológicos, que podem ser graves e permanentes. O ideal sempre é trabalhar muito abaixo desses números. Ok, agora que os riscos e os limites estão claros, a pergunta é: como colocar isso em prática? Como se proteger de verdade? Felizmente, as regras de segurança são bem diretas e fáceis de seguir. Aqui está um resumo que vale ouro. Primeiro, ventilação. Ar fresco circulando é o melhor jeito de dispersar os vapores. Segundo, nada de fontes de ignição. Sem faísca, sem fogo, simples assim. Terceiro, equipamento de proteção.
Mãos e olhos não têm preço, precisam estar protegidos. E por último, a regra mais importante de todas, ler a FISPEC antes de começar a usar o produto. Conhecimento é a nossa primeira e melhor defesa. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente costuma dedicar um tempo para entender a tecnologia que usa, para ler o manual de um aparelho novo. A questão que fica é: será que essa mesma atenção é dada aos manuais das substâncias químicas com as quais se trabalha? Substâncias que podem ter um impacto muito mais direto e sério na nossa saúde e na nossa segurança. Fica aí o pensamento.